Oi, no Encontro com a Ju, a gente vai conversar hoje sobre como identificar que meu paciente é dependente tecnológico. Esse assunto cada vez mais necessário e urgente para a gente discutir, para a gente problematizar no cotidiano, principalmente para você que é psicólogo, que é psicopedagogo, que é de áreas e afins, né? E que muitas vezes tem acompanhado pessoas em situações de fixações de comportamento. Às vezes não é somente uma fixação de comportamento, tem questões que são subjetivas envolvidas aí também. Então, no Encontro com a Ju, a gente vai estar conversando sobre como. Como é que eu, profissional, talvez profissional da área de saúde, enfim, bom dia, gente, sejam bem-vindos. Como é que eu, profissional, posso identificar que o meu paciente é dependente tecnológico? E essa pergunta é extremamente significativa e fundamental para que a gente venha fazer esse manejo, né, da relação que vem acontecer em um processo que ele é interpsíquico, intrapsíquico, né? Tá ali diante de um cenário que envolve mais pessoas, envolve uma relação com a sociedade, uma relação com o tempo, com o presente, o passado e o futuro, não é? Dentro dos símbolos que cada pessoa constitui como ser humano. Então, quando a gente se percebe nessa conjuntura em que como é que eu, como profissional, identifico, sendo que não existe um diagnóstico específico para falar sobre dependência tecnológica, cada vez mais eu tenho falado sobre isso aqui, de que não existe simplesmente uma prova que eu digo de 0 a 10, se ele faz isso, faz aquilo, pronto, acabou esse diagnóstico, ele deve ser perpetualizado para sempre. Não é por aí. O manuseio, o manejo dessas relações são pertinentes, não é? A toda uma conjuntura que envolve uma análise, envolve uma observação, envolve perceber o que é que acontece na vida dos nossos clientes, quem são, quem está ali, o Will, Jennifer, Cauã, Carla, bem-vindo, gente, né? Então, continuando sobre essa perspectiva fundamental para falar de que tipo de relação ela vai ser constituída com o meu cliente. Qual é o momento em que cenários podem se dar dentro de um acompanhamento que pode ser dentro de uma comunidade, dentro de um contexto de sociabilidade, em que às vezes eu posso sentar e sentir a necessidade de acompanhar toda uma família, toda uma conjuntura que envolve várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, vamos lá então. Eu vou estar trazendo aqui alguns pontos para você, para a gente dialogar e você ter um norte mais específico. E eu pontuei 8 dicas para você sobre como você perceber, como você identificar que seu cliente tem dependência tecnológica. Independente desse panorama que envolve, não é, relações não somente, né, balizadas em uma prova ou um teste, é perceptível, é reconhecível que existem testes que podem validar e podem sim fortalecer esse olhar e essa atenção. Olhar para alguém e simplesmente suspeitar e possibilitar e gerar algum tipo de diagnóstico tem que ser uma postura tida com muito cuidado, com muita atenção e com muita ética, para não se transformar em um jogo raso, superficial, de reprodução de valores e estereotipias. Não é simplesmente olhar que a pessoa está com o celular na mão e dizer essa pessoa é uma dependente tecnológica, essa pessoa ela tem dificuldade de vínculos relacionais presenciais, essa pessoa ela está tendo limitação, inclusive, no mercado de trabalho. Como é que ela vai trabalhar aqui se ela está aqui com o celular direto na mão? Dependendo do contexto, isso deve ser articulado, isso deve ser visto de modo muito honesto. As pessoas que estão com o celular na mão, que estão conectados em seus computadores, podem estar em um contexto de trabalho, em um contexto de exercício de algum sentido da relação virtual. Tem que ser aconselhado, tem que ser perceptível, tem que ser honestamente discutido com a própria sociedade que o dependente tecnológico não é simplesmente você estar conectado na internet por várias vezes durante o dia. Tem que ser, então, uma questão singularizada. E você, como psicólogo, ao perceber essa trajetória de singularização de movimentos e comportamentos, entendê-los a partir de uma simbologia que é específica da vida do seu cliente, vai fazer todo o diferencial. Você não é simplesmente uma pessoa que fez uma formação ou que está estudando uma operacionalização de intervenções para ser simplesmente um reprodutor de estereotipias e pré-julgamentos de valor. Pelo contrário, a ideia é que nós profissionais das áreas psis, universitários que já estão nas disciplinas de estágio atendendo pessoas, tenhamos sensibilidades para despertar o interesse real em estudar essa temática para ajudar mais pessoas
e se profissionalizar cada vez mais nessa área que tem sido uma demanda, né, cada vez mais central nos nossos consultórios. Pode perceber quantos clientes que você atende, se você é um psicólogo clínico, quantas pessoas que estão numa conjuntura e que muitas vezes o diálogo, o discurso do seu cliente traz uma verbalização que aponta que a tecnologia está inserida em uma questão nuclear que gera sofrimento, adoecimento, tanto subjetivamente como social. Bom, essa expertise, ela não simplesmente nasce, brota do nada, pelo contrário, envolve uma dedicação e uma orientação em planejamento e disciplina para que psicólogos cada vez mais saibam como lidar com esse contexto. A sensibilidade não é simplesmente um dom, não é por aí, eu estou falando de profissionalização. E se você sabe que a dependência tecnológica tem sido dos grandes problemas da sociedade e talvez o grande mal do século, a gente precisa reconhecer que, ao mesmo tempo, a gente tem o grande problema, mas também, através da tecnologia, grandes ferramentas, grandes oportunidades para a cura, para a relação positiva, para a potencialidade de desenvolvimento. Diante da gente, né, em relação aos usos das tecnologias, a gente tem uma faca aqui de dois gumes. Isso é até bíblico, se a gente for parar para pensar. É filosófico em relação a tudo isso que a gente tem vivido. Que são situações que falam das emoções, dos sentimentos, das buscas, né, que cada pessoa vai ter em sua vida, do sentido de prosperar, do sentido de florescer, do sentido de crescer e se tornar alguém, em uma sociedade, construindo a relação mais íntima também com os seus. E aí se organiza a questão com a confiança, se organiza a questão com a relação, com os projetos de vida e etc. Mas você, como profissional, né, ao perceber essa caminhada, lida então com um problema que ele é contextualizado. Hoje, né, nós reconhecidamente sabemos que o problema das tecnologias, o mau uso da tecnologia, potencializa desorganizações múltiplas, intensas. E essa desorganização múltipla gera sofrimento, porque nós temos 24 horas no dia e nós não temos, infelizmente, uma capacidade de onipresença e onipotência, por exemplo, né? Nós temos que estar concentrados e nós temos, devido à nossa limitação humana, uma relação com o tempo e com a atividade em que nós estamos ali conectados a algum tipo de atividade ou algum tipo de pessoa, algum tipo de relação. Essa proposta, então, fala da operacionalização do manejo do tempo, do manejo da organização, daquilo que você direciona a sua atenção. Quais atividades você desenvolve vínculo, quais interesses você atribui e você vai reproduzindo no dia a dia. Cada vez mais a tua atenção vai ser solicitada, vai ser convocada. Cada vez mais é caro manter o momento, o segundo do teu tempo em conexão com algum tipo de projeto, algum tipo de ideia, alguém. Só que aí cabe você observar, não é? Como indivíduo que está ali nessa possibilidade de construção da relação com o tempo e da vida, e entender que a sua decisão ela é fundamental para a organização da tua relação com a vida, com o tempo. Seja a partir de vínculos, de sentimentos, de organizações financeiras, econômicas, projetos culturais, etc. Bom, o psicólogo ele vai ser fundamental nessa trajetória. Por isso que essa fala justamente é para você que está na área psi, que acompanha pessoas que já trazem demandas, já trazem queixas, já trazem sofrimento reais daquilo que está acontecendo sobre a dependência tecnológica, né? Essa semana mesmo, ontem eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna, que hoje é psicóloga, dizendo: Juliana, eu estou atendendo vários clientes com essa discussão. O sofrimento em que há uma reversão entre eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abandonado, mas a tecnologia, utilizar minha rede social alivia isso, né? Ser homem, ser mulher, isso é uma conjuntura cada vez mais complexa, que dá uma outra imensa discussão para a gente fazer aqui, mas quando a gente vê os panoramas e a gente vê as vitrines relacionais da relação com os corpos, com a idade, com as produções nas redes sociais, pode se tornar muito perverso, né? Você ter múltiplas conexões. Não saber usar isso para o seu bem, não saber utilizar a sua possibilidade de olhar e observar a vida do outro que esse universo nos favorece, pode destituir o teu lugar de valor e importância na vida, inclusive a tua relação com os teus vínculos, com os teus projetos. Pois bem, vou trazer aqui para a gente olhar e observar direitinho, não é? Como você, psicólogo, pode identificar
Gente, tem um emaranhado de situações, mas eu organizei aqui alguns tópicos para pontuar para você. Primeiramente, o setting terapêutico, não é? Um ambiente que você vai estar acolhendo aquela pessoa, que você vai estar ali preparando, né, a porta, abrindo o ambiente, a sala, para a chegada dessa pessoa na sua relação terapêutica, na sua constituição relacional entre cliente e terapeuta, paciente e terapeuta. Aquela pessoa chegou até você por algum modo, ou alguma busca, alguma necessidade, algum desejo, e chega a se colocar nessa relação de: Juliana, eu estou precisando de um acompanhamento, eu estou precisando de um psicólogo, porque essa situação está desconfortável, essa situação queria transformar, eu queria outras possibilidades. O lugar do psicólogo não simplesmente para colocar um tempero na vida, não é assim. Não é um saber que ali transgride a autonomia do outro, pelo contrário. Mas às vezes é o caminhar de mãos juntas, né? De mãos dadas. Né? O setting terapêutico é o primeiro tópico para a gente observar como você, terapeuta, como você, psicólogo clínico, no caso, vai acompanhar pessoas com dependência tecnológica. Então, eu vou pontuar para você 8, né? 8 tópicos aqui, 8 dicas de como você pode perceber se o cliente é dependente e o que você pode fazer nessa relação que vai ser construída dentro de um manejo relacional. Vamos lá, primeiro momento, olhar para o ambiente. Olhar a ambiência que você recebe o seu cliente, olhar se você está dentro de um contexto clínico, qual é o momento, qual é a alternativa, qual é o horário da sessão, não é? É um momento em que a gente tem privacidade para falar. No universo online, as sessões muitas vezes são num ambiente digital. Você tem como fazer um acompanhamento, seu cliente estar seguro nesse ambiente digital? Quantas vezes as pessoas fazem sessões dentro dos carros, fazem sessões em banheiros, porque a própria casa é um lugar que mina essa sensação de estar seguro e confiante. Não é? E isso cada vez mais deve ser visto e bem cuidado, porque o processo terapêutico é extremamente sigiloso. Uma conversa de duas pessoas não cabe em três. Um diálogo relacional, interacional, não cabe mais pessoas porque não são do ambiente que ali está sendo criado, possibilitado. Às vezes, conhecer o céu e o inferno de alguém. Então, a ética ela é fundamental. Cuidar dessa segurança é fundamental. O ambiente, né, que você como terapeuta está recebendo alguém, vai ser o ponto de partida para você estabelecer toda uma caminhada, uma trajetória com o seu cliente. Se você é psicóloga escolar, você tem como ter privacidade e fazer um bom manejo dessa relação no ambiente escolar, dentro de um CRAS, dentro de um CREAS, fazendo uma visita domiciliar. É possível isso? Não é? Juliana, esse hoje tem sido um dos grandes problemas que minam as relações entre adolescentes, mães, pais. É possível, mas é preciso reconhecer como fazer os manejos. Né? Como fazer a contextualização e a singularização. Oi, José, Bian, Maria, né? Marcela, Deise, bem-vindos, gente. Então, não é simplesmente perceber, mas fazer com que a relação terapêutica ela possibilite uma caminhada diante dessa circunstância que é uma demanda, que gera sofrimento, gera adoecimento. Então, o ambiente, o setting terapêutico é o número 1. Número 2, a gente vai perceber como estabelecimento desse rapport, da relação. Você, na sua apresentação como terapeuta, o ambiente que você está atendendo, de certo modo, influencia o estabelecimento de vínculos, o estabelecimento do que eu chamo de terceira perspectiva para que aconteça justamente essa trajetória relacional no acompanhamento de pessoas dependentes tecnológicas. O que acontece? Como é que depois que você tem, né, toda uma situação em que há um favorecimento do setting terapêutico, há um estabelecimento da relação, do rapport, e logo em seguida você tem que ter um cuidado e uma atenção específica em relação ao desenvolvimento do pensamento e linguagem na sua relação com o seu cliente, pode possibilitar, sim, não é, a intensificação de possibilidades relacionais. O que eu chamo agora de quarto tópico, quarto dica fundamental para o estabelecimento dessa relação que vem a ser a expressão dos sentimentos, a relação com o vínculo e a confiança. Não é simplesmente porque você tem um psi na sua porta ou antes da pessoa clicar, ela viu o teu perfil e você é psicólogo, por exemplo,
e você tem uma discussão, né, ali em criativos, em banners na internet, ou simplesmente a sua sala é confortável, que vai fazer com que aquela pessoa confie em você. A linguagem ela é fundamental. A linguagem aberta que possibilita a honestidade mais real e compreensiva para que essa pessoa ela se sinta à vontade de falar sobre os seus medos, para que esse cliente que chega para você falando de seu sofrimento, acredite que você, Brian, que você, José, você, Daisy, Daniele, é capaz e é possível e passível de estar ali dentro de uma relação em que a confiança é um ponto de partida fundamental. No processo em que você se coloca como psicólogo para acompanhar vidas, acompanhar pessoas, o pré-julgamento, o julgamento de valor deve ser combatido. E quais são as importâncias, as prioridades, não é, estabelecidas ali no relação em que, desde o SET, estabelecimento do rapport, a necessidade de uma linguagem honesta e branda são fundamentais para que os vínculos e a confiança se estabeleçam. Falar dos medos cada vez mais pode ser colocado e lançado ao léu, jogado, mas bom tratamento exige uma postura ética, honesta, digna, científica, para que cada pessoa tenha o seu acompanhamento de modo singularizado, personalizado, mesmo estando dentro de uma conjuntura contextual. Na sua frente, terapeuta, na sua frente, psicólogo, psicólogo que está dentro de uma escola, está trabalhando com mediação na família, enfim. Na sua frente tem uma vida e tem uma sociedade ao mesmo tempo. Mas o teu ponto de partida é manter, é estabelecer, para começar, a possibilidade de existência do seu cliente diante de você, com os seus próprios medos, com as próprias limitações e potencialidades. Outra perspectiva fundamental que você vai precisar estabelecer vem a ser um método. E aí, qual método ou abordagem você utiliza para operacionalizar e direcionar, não simplesmente a partir de decisões superficiais, mas fazer todo um acompanhamento específico, porque cada pessoa é único, é inédito, cada relação é uma relação, cada qual tem o seu cada qual. Então, não é simplesmente generalizar, mas personalizar o acompanhamento, personalizar o desenvolvimento das identidades de cada pessoa a partir da sua realidade, a partir da sua composição, da sua existência. Então, diante de um estabelecimento de abordagem, vamos pensar uma abordagem terapêutica, você começa a traçar aqui uma perspectiva relacional, vendo uma questão que é nuclear, que é colocada como um sintoma, que é colocada como um adoecimento, como um problema. Você vai perceber a partir da linguagem que o seu cliente vai trazer. Quais abordagens, então, você pode operacionalizar? Múltiplas possibilidades. Você não pode ter somente um plano A. É interessante que cada vez mais que você singularize a sua relação e torne inédita com o seu cliente, porque a sua relação com o seu cliente, ela precisa ser única, ela precisa ser honesta, ela precisa ser sincera para validar essa relação. E aí, a partir da geração de sentimentos, das gerações de conexões de linguagens, pensar qual é o sistema, qual o método operacionalizar, aquela queixa ou aquele alívio de tensões e de dores e de angústia, possibilitando então que o teu cliente ele tenha um direcionamento mais assertivo possível. Bom, o método personalizado e sistemático vai ser fundamental para que clientes que cheguem a você buscando acompanhamento específico de determinadas situações de sofrimento, como a dependência tecnológica, vai ser, além de tudo, singularizada a partir da relação. Vou dar um exemplo. Eu tenho um sistema conexão positiva. A partir do momento em que eu tenho um método extremamente potente, eu vou aplicar o sistema conexão positiva no meu cliente, mas não é simplesmente colocar uma roupa e pronto. Vestir ele dessa roupa, pronto, ele está curado, ele está super de boa, ele não é mais um dependente tecnológico, isso não vai ser mais um problema na vida dele. Não funciona assim. Você que é psicólogo bem sabe que a relação ela é contínua. Dependendo da situação, ela pode ter uma duração de meses, uma semana, mas ela também pode durar anos, décadas. A relação, então, que você vai criar, desde pensar o setting terapêutico, o rapport, o estabelecimento de linguagens, de vínculos, confiança, E aí uma possibilidade de expressão metodológica precisa nascer dentro da relação.
Seu cliente está disponível para quais tipos de relações e quais possibilidades ele visualiza, ele enxerga, que inclusive possa vir ser mais efetiva para cada cliente. Você vai perceber que existem modos operacionais diferentes. Atender uma mulher de 23 anos de idade que está se sentindo traída porque seu marido, seu namorado, seu companheiro fica mais tempo na rede social do que com ela, é diferente de atender uma mulher de 70 anos que não tem muita disponibilidade para brincar com seus netos e que ela prefere estar na rede social com suas amigas. Ou que talvez aquele homem esteja cansado de algum tipo de atividade e não está querendo ver gente, se tranca no quarto e vai ficar na rede social. São demandas diferentes. Essas três pessoas, além de estarem em processos de isolamento, em processo de desconfiança, minando suas relações sociais existenciais, elas também trazem sofrimentos. Porque a questão, ela é complexa, ela é diversificada. E ela não é simplesmente resumida e materializada em um único sintoma ou um único sentimento de negatividade. Muitas vezes eu me sinto satisfeita, Juliana, eu chego para falar para o meu psicólogo, eu me sinto satisfeita quando eu estou na conexão, quando eu estou ali vendo as coisas, eu acho tanta graça, eu me divirto, mas quando eu saio eu gero a sensação de abandono, de que não tá nada bem, que as coisas estão me gerando certos vazios. E isso fala de sofrimentos e prazer vivenciados ao mesmo tempo. É uma dupla, uma vivência difusa, e essa difusão, muitas vezes, ela pode reverberar no mau funcionamento diário de uma vida. A gente está falando de uma implicação que pode se estabelecer de modo muito negativo e destrutivo. Então, você como psicólogo, você como profissional da área psi, olhar para o seu cliente e entender que o manejo da relação terapêutica, que o manejo de acompanhamento, por mais que você tenha um sistema extremamente potente, um método e uma abordagem extremamente leal, você mesmo assim vai precisar desenvolver estratégias para singularizar a aplicação de determinado método. Você tem essa expertise? Por isso, cada vez mais, eu tenho trazido aqui essa discussão do quanto você, profissional, que quer sair na frente, que quer alcançar mais pessoas no cuidado com a dependência tecnológica e, inclusive, potencializar a sua profissão para que você realmente viva da sua profissão, qual é o investimento que você faz em relação a essa demanda, a essa temática, em que a dependência tecnológica é uma das queixas que mais tem batido nas nossas portas de consultório. Bom, você precisa, então, expandir consciência, né, para operacionalizar não somente a sensibilidade, eu estou percebendo o meu cliente, mais processos de intervenção, que aí é o sexto tópico, a sexta dica que eu trago para você. Como é que você vai fazer a intervenção na vida do seu cliente e qual contexto você vai operacionalizar, qual é o manejo, qual é o acompanhamento, qual é o tratamento. Eu estou trazendo esses conceitos porque muitas vezes, dependendo da abordagem, não se utiliza a palavra acompanhamento. Dependendo da abordagem, não se utiliza a palavra tratamento. Dependendo da abordagem psicológica, manejo, intervenção são as mais bem vistas. Só que aí, quando você pensa em um sistema metodológico, você precisa entender, né, que isso é para além de uma abordagem epistemológica, porque existem métodos, né, que podem acolher e entender a diversidade da complexidade humana, e o método, o sistema sendo aplicado em junção a uma abordagem que se afina, isso potencializa teu trabalho. Só que aí, vamos lá. Quais aqui, psicólogos, estudantes universitários, profissionais das áreas psis, né, que nunca leram nada sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano? Isso, inclusive, vocês devem talvez lembrar que tem disciplinas no curso de vocês, às vezes dependendo do curso de psicologia pelo país, tem 3 disciplinas de desenvolvimento humano, alguns para falar sobre infância, adolescência, velhice, família, o que é desenvolvimento. Ou seja, praticamente no seu curso você vai visualizar na sua graduação, na sua faculdade, né, as potencialidades de desenvolvimento humano, de existir. De acordo com a perspectiva clínica que você vai talvez adotar ou não, também não é obrigatório do psicólogo acompanhar pessoas, pode ser um contexto mais amplo, inclusive, não num contexto clínico, mas um contexto escolar, no campo social. Como é que você, então, vai utilizar vocabulários para fazer uma organização dessa intervenção e a operacionalização do sistema, para que quando o seu cliente chegue dizendo que está em sofrimento, você seja alguém para estar junto nesse processo, inclusive de desenvolvimento de autonomia.
E a partir da intervenção, a partir das mobilizações psicológicas, comportamentais, sociais que o processo terapêutico proporciona, inclusive a partir de uma possibilidade de transformação de comportamento, de transformação da personalidade. Vamos lá então. Já falei de 6 dicas aqui para você, a 7ª vem a ser a análise e compreensão. Como é que você, terapeuta, como é que você, psicólogo, psicólogo clínico, psicólogo escolar, psicólogo social, desenvolve a expertise da análise do contexto ou da compreensão? Estou utilizando esses 2 contextos porque se a gente for pensar num viés epistemológico em abordagens mais justificativas ou mais compreensivas, a gente tem que utilizar vocabulários que se adequem mais à sua perspectiva, né? Olha, que lindo, né? Então, toda essa trajetória diante de um cenário em que possibilita o desenvolvimento de uma análise buscando uma justificativa / compreensão do sujeito, não é? Vai estar influenciando a vida do seu cliente. Você não é simplesmente uma pessoa que está sendo colocada numa relação como terapeuta, como psicólogo, para reelaborar, reproduzir julgamento de valor. Não é o lugar da psicologia, não é o lugar das psiquiatrias, não é o lugar da medicina, da pedagogia, né? Não é o lugar das profissões simplesmente a reprodução de estereotipias. Pelo contrário, o cuidado e o manejo fundamental. E a análise faz parte de um processo em que, às vezes, perceber um emaranhado, perceber nós, não é? Possibilita que sejam nós desconstruídos para que o fluxo de existência desse indivíduo se dê de modo mais fluido, mais dinâmico, mais saudável possível. Ao mesmo tempo em que você percebe o seu cliente dentro de uma teia relacional, imagina a teia de aranha, quantos pontos de conexão não existe dentro de uma teia relacional, de uma teia de aranha que é forte, que é resistente e que talvez a gente fazendo um paralelo à vida do nosso cliente pode se deparar com teias que prejudiquem, inclusive dele caminhar, inclusive dele se desenvolver. É pertinente, então, fazer uma análise com buscas na percepção de nós relacionais que dificultam o desenvolvimento do seu cliente. Juliana, como isso é feito, não é? Como se dá, como, de repente, eu aqui, que sou universitária de psicologia, estou no 10º semestre, como é que eu vou sair daqui da minha graduação e fazer, e ter essa capacidade, né, de analisar e compreender o meu cliente? Porque na página 39 da disciplina 10 do 5º semestre não tinha isso. Não. Por isso que a sua profissão ela é continuada, porque ela fala de um desenvolvimento de habilidade profissional e humana. E aí isso é um grande conflito para muitas pessoas. Porque fazer psicologia, às vezes, no início do curso, fala do questionamento, de altos questionamentos. Só que você vai trabalhar com multidões. Você vai trabalhar com diversidade de pessoas, com contextos, com culturas diversificadas e diferenciadas. Então, desenvolver a sua capacidade de análise e compreensão, de perceber questões que são problemas, vai ser fundamental para você, inclusive, vir a tocar novamente aquilo que eu tinha colocado. Oi, Valmir, lindo. Beijo, meu querido. Né? Alan, Cláudia, beijos. Valmir, lindo, lindo, lindo teu trabalho, lindo. Né? Então, seguindo aqui, a partir do momento em que a gente faz a análise e a gente alcança um estado de compreensão a partir do reconhecimento e percepção de sintomas, de situações que geram adoecimento dos nossos clientes, né? De, inclusive, situações que geram sofrimentos, verdadeiros conflitos e confrontos na vida, inclusive ausência, sentidos de ausência para viver, você vai ter que ter a expertise, né? Estamos juntos, Valmir. Beijo, né? Olha, a Ivone também, Aparecida, bem-vinda, gente. É do seu lugar, né, de um futuro psicólogo ou de um psicólogo ou de algum profissional da área psi, entender que você está fazendo uma análise, você está fazendo um reconhecimento da situação problema no acompanhamento com o teu cliente e talvez tenha que voltar lá no início do processo terapêutico, que não é linear, e fortalecer o vínculo, porque tem momentos que o processo da intervenção pode ser mais diretivo, dependendo da abordagem, ou menos diretivo,
mas que o teu cliente ele consiga estar ali dentro de uma relação com você, em que ele saiba que o que você está ali, de modo presentificado, faz parte de um bem-estar, de uma promoção de saúde mental para a vida do seu cliente. Então, a análise e compreensão talvez faça com que você volte também a fazer um traçado entre o manejo, a intervenção, o acompanhamento, o tratamento, o exercício direto de uma sistematização comportamental, a implantação do método e da abordagem. Não ache que você, simplesmente porque coloca na sua porta lá doutora, psicóloga, doutor, psicólogo, a relação que o teu cliente vai se dar no campo, né, das melhorias, e toda a vida, toda a sessão, teu cliente vai dizer obrigado, doutor, eu estou muito feliz, né? Talvez seu cliente saia com muita raiva do seu consultório, porque faz parte do seu processo olhar para as raivas. Talvez ele saia do seu consultório, ou então da sua sala virtual, triste, porque às vezes olhar para as feridas entristece, não é? Então é significativa a posição de como você, de modo profissional, vai operacionalizar o manejo da relação. A dependência tecnológica destitui, a dependência tecnológica agride, violenta, a dependência tecnológica gera, não é, comportamentos de isolamento, de inadequação, de insatisfação, de vazios na vida. Você é terapeuta, você é psicólogo, você trabalha com pessoas como, né? Você é coaching, você é psiquiatra, você é psicopedagogo, pedagogo, professor, né? Essa fala especificamente aqui se direciona para pessoas que sabem que a dependência tecnológica ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado. E isso é urgente. Aquilo que você acha que não, deixa meu filho no celular porque está fazendo bem para ele. Não, a gente está aqui no restaurante, mas vamos fazer o seguinte, enquanto a gente pede a comida, cada um fica olhando suas coisas, porque não deu tempo a gente ver o que estava ali. Qual é o tempo em que se desliga e liga das relações que são importantes para você? Qual é o momento em que eu ligo o quê? A minha atenção, eu me vinculo. Então você como psicólogo cada vez mais vai acompanhar pessoas que estão nesses estados de ainda não entender, mas muita gente todo dia já chega, não é? Todo dia já chega nas nossas salas, já chega nos consultórios de vocês, já chegam muitas vezes nas clínicas, nos serviços de psicologia aplicada, no curso de vocês, quando vocês já estão se formando, solicitando algum tipo de ajuda porque a dependência tecnológica já é um problema real e faz tempo. Existem países que há mais de uma década existem programas, existem tratamentos específicos, existem cuidados, inclusive lugares para reabilitações. A nutrição digital, ela é uma linguagem, ela é uma abordagem específica. E que talvez, dependendo da pessoa, existem vários sistemas que podem ser aplicados de acordo com o contexto de cada um, até aqueles pontos mais radicais em que talvez a pessoa tenha que ficar zero, conectado. Opa, Juliana, isso não é radical? É sim. Vocês têm visto como a China tem lidado com isso? Como assim? Impor 3 horas por uso de um videogame, impor determinadas situações que geram desconforto. A nossa cultura ela tem um impacto muito forte quando a gente vê tudo isso acontecendo lá fora. Mas aqui no Brasil, a gravidade da situação, ela já despontou para muita gente, mas despontou para você? Para você que trabalha com pessoas, psicólogos, e para você que vai trabalhar com pessoas. Por isso que é importante que você se profissionalize cada vez mais, se abasteça cada vez mais para acompanhar cada vez mais pessoas com dependência tecnológica no seu consultório. Por último, o último, 8º tópico, né, a 8ª dica que eu trago para vocês, vem a ser a manutenção da relação terapeuta-cliente. Uma manutenção de uma relação que pode durar um dia, uma década, mais que isso. O quanto que é importante alguém ter a confiança em você e saber que com você ela pode ter ali uma mão, um coração, uma escuta autêntica, genuína, que possibilite realmente a existência da sua angústia, da sua dor, a ponto dessa dor e dessa angústia, a partir do reconhecimento de que existe, ser tratada, cuidada, sarada. Isso é uma linguagem de uma abordagem específica. Qual é a sua? Qual o método que você cria? Né? Como é que você cuida de pessoas dependentes tecnológicas? Então, como a gente também está no adiantado do nosso tempo, eu vou fazer um grande resuminho que eu gosto de falar aqui com vocês, que vem a ser, no encontro de hoje, a gente viu como
você psicólogo, né? Como você, futuro psicólogo, profissionais de área psi, como pode identificar que o seu paciente é dependente tecnológico? Essa fala de hoje tem tudo a ver com as falas da semana, que todo dia às 11 horas a gente entra aqui no Encontro com a Ju. E amanhã a gente também vai ter mais discussões no Encontro com a Ju abordando a dependência tecnológica. Quando eu digo como você identifica, durante a semana eu tenho falado sobre estados de alerta, de como você, psicólogo, pode perceber e tudo, identificar. Se não existe, Juliana, um teste validado aí nessa situação, simplesmente que destitui e é dono desse saber que diz positivo ou negativo, como eu devo fazer? Para começar a saber que existem vários testes, existem várias sistemáticas, várias abordagens. Mas vamos lá. Como você pode, então, estabelecer a possibilidade relacional de acompanhar e tratar a dependência tecnológica? Tópico número 1, não é? O setting terapêutico. 2. Vamos falar o seguinte, vou falar dica por dica. Como eu já falei, problematizei as 8 dicas, vou trazer para vocês, né? Como, não é isso? Como identificar, como perceber, como acompanhar, como tratar, não é? Como manejar, não é? A dependência tecnológica. O estabelecimento de um norte, um roteiro é fundamental. Ponto 1. Dica número 1. Setting terapêutico. 2. Estabelecimento de relação, do rapport. 3. Pensamento e linguagem na relação. 4. Sentimento, vínculo, confiança. 5. Um método personalizado, um método validado. 6. Quais intervenções e manejos para aplicabilidade de cada método e abordagem, porque cada acompanhamento é um acompanhamento. 7. A análise, a percepção, o reconhecimento, a compreensão. E 8ª dica, a manutenção da relação que vai se dar ao longo da história da relação cliente-terapeuta. Bom, eu encontro vocês amanhã, né, no Encontro com a Ju, em que a gente vai falar mais sobre dependência tecnológica. Está na hora de você, psicólogo, se profissionalizar, especializar nessa demanda, nessa dependência tecnológica, que vem a ser uma das maiores queixas, né, da nossa época, do nosso século, do nosso mundo atual. Enfim, contem comigo, né? Todo dia eu trago conteúdo gratuito aqui. Aproveitem essas aulas que acontecem gratuitamente, esses encontros, esses momentos de discussão, de troca de ideias. E amanhã às 11 horas a gente entra novamente para discutir mais sobre dependência tecnológica. Beijo, gente!